Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo aqui do Café com Teologia. Você sabe que nós temos vários conteúdos diários por aqui, tanto de vídeos quanto os posts da aba Comunidade. Você também pode me seguir no Instagram, onde tem conteúdos teológicos diários. E a gente fala sobre diversos assuntos aqui da área da teologia. É bom deixar claro que a gente, quando dá opinião, eu deixo muito claro que é uma opinião, mas quase sempre o que nós fazemos aqui é teologia acadêmica em diálogo com o que há de mais contemporâneo na pesquisa teológica, de mais atual da pesquisa teológica. E também em vários vídeos nós deixamos algumas dicas para você aprender mais e aprofundar o seu conhecimento. Esse canal não tem o objetivo de fazer a cabeça de ninguém, mas tem o objetivo de compartilhar boa teologia com aqueles e aquelas que querem estudar para valer, estudar com seriedade. Se você não está afim de estudar com seriedade, quer continuar com a leitura literalista da sua igreja, se ela faz dessa forma, é um direito que você tem, eu respeito esse seu direito e não estou afim também de convencê-lo de qualquer coisa. Esse canal ele não é confessional, esse canal é acadêmico, né? De quem fez uma trajetória acadêmica e passa esse conteúdo para quem tiver o interesse de aprofundar o seu conhecimento, e por isso, nesse vídeo, eu lhe faço a pergunta se Gênesis, do capítulo 1 ao 11, é literal ou é mítico? Essa é uma pergunta interessante, né? E eu posso afirmar para você que não é literal. Não dá para falar da origem da humanidade com Adão e Eva, que essa história aconteceu literalmente em algum momento da história. Não dá para falar de uma torre que chegaria ao céu. Não dá para falar de pessoas que viveram 800, 900 anos no passado, quando a expectativa de vida era menor do que é hoje no presente. E várias outras histórias que nós temos lá, como a Arca de Noé, como o dilúvio universal que teria coberto toda a Terra. Não dá para falar que essas histórias elas são literais, tá bom? Se você vier com aquela história, isso aí é coisa de liberal, isso aí é coisa de comunista, fala sério, né? Já deu esse tipo de argumentação, que nem é argumentação, esse tipo de falácia, esse tipo de conversa fiada. Vamos crescer, né? Vamos crescer aí na argumentação, na pesquisa histórica. Esquece esse negócio de liberal. Isso aí foi um mito que construíram para você, de quem defende a instituição religiosa, que todo conservador defende a instituição religiosa porque tira proveito financeiro dela. Esquece esse negócio, a gente está falando de pesquisa científica, você precisa ler a fundo para conhecer essas passagens, para conhecer essa pesquisa, e se for ficar nos comentários que esse negócio liberal, comunista e não sei o que lá, aí certamente não vai ser levado a sério, porque já deve ter passado desse jardim de infância da teologia, né? Isso nem discussão teológica é, apenas pessoas que querem silenciar vozes que não são a sua, que querem que o mundo inteiro caiba debaixo da sua própria igreja, e não é assim, e ninguém vai bater continência para uma igreja específica, porque a gente tem um canal teológico e um canal que não está ligado a uma confissão específica, e por isso a gente apresenta para vocês, por exemplo, 3 textos. Não são os únicos textos, é claro. Por exemplo, a Bíblia, da editora Vozes, para você conhecer bastante, feito por teólogos biblistas, né? Por exemplo, esse livro, Israel Bíblico, da editora Paulinas, que é feita por uma historiadora, e também a introdução à leitura do Pentateuco, do Jean-Louis Scar, são textos de áreas diferentes, textos feitos por interesses acadêmicos diferentes, um de história, um de Bíblia, e assim sucessivamente. Tem de arqueologia também, como o Israel Fickenstein, e por aí vai.
A Bíblia nunca nos chamou a ter uma fé alienada, uma fé que viaja, uma fé que se faz no espaço sideral. Pelo contrário, a Bíblia tem textos do tipo examinar tudo e retende o que for bem, de fazer exame mesmo, análise mesmo, né? E aquilo que passar nessa análise você retém, o que não, você precisa saber que tem uma releitura a ser feita ali, de dar a razão da nossa fé e assim por diante, né? Por exemplo, queria dar para você um exemplo da história do Brasil, do quadro do Grito do Ipiranga, de Pedro Américo. Aquele quadro ele não é histórico, né? Embora tenha se tornado na sua concepção. Mas o que ele retrata não pode ser entendido literalmente, porque Pedro Américo não esteve presente no Grito do Ipiranga, até porque ele nem era nascido naquela altura do campeonato, e a sua obra foi encomendada e feita em 1888, bastante tempo depois do Grito da Ipiranga, né, do Ipiranga, e ele faz aquele quadro para ser uma construção de uma identidade nacional. É um quadro mítico, mas é um quadro que tem ligação com a realidade, porque o episódio aconteceu, mas não exatamente da maneira como foi retratado, de Dom Pedro no alazão, com um monte de gente ao seu redor, com a espada imponente. Não, a realidade, tem documentos que provam isso. A realidade de 1822 foi bem diferente daquela retratada artisticamente por Pedro Américo vários anos depois, décadas depois. Isso não tira o valor do quadro. Você pode compreender que tem um valor sendo passado pelo quadro, valor artístico que nem está em questionamento, né? Que era algo elevadíssimo, e também o valor histórico, o valor do tempo que ele faz a pintura, o que ele retrata no seu tempo, e as preocupações e os interesses que ele tem ao retratar aquele quadro. Você, quando criança, recebeu vários ensinamentos dos seus pais e passou para os seus filhos através de histórias que você sabe que não são histórias literais, que não são histórias do ponto de vista historiográfico, né? Mas que têm valores que você traz para a sua vida e valores que você quer e quis passar para os seus filhos. Você sabe que a história relatada não é literal, mas nem por isso você a joga fora, porque entende que ela tem valores essenciais que devem ser passadas gerações após gerações. Guardadas as devidas proporções, os textos de Gênesis 1 ao 11 são parecidos com isso. São textos construídos na história da religiosidade de Israel. Quem construiu sabia que não era literalmente aquilo que está acontecendo, mas tem uma preocupação com valores, com ensinamentos, e são ensinamentos sérios, ensinamentos importantes, ensinamentos essenciais que devem passar de geração após geração, ensinamentos que mesmo para nós que não somos judeus continuam tendo bastante validade para a nossa espiritualidade, para o nosso conteúdo cristão, né? Mesmo sabendo que não são textos literais. Tá bom. Dizer que não é literal, que é mítico, lhe choca? Lhe choca porque você não compreende o que é uma linguagem mítica. Linguagem mítica não é conto da carochinha, não é conversa fiada, não é bobagem, não. São textos muito sérios, só não são literais. E eu vou deixar aqui um card para você assistir um vídeo que eu fiz sobre mito, para você entender melhor essa expressão. Agora, é claro, você só vai entender se você suspender o seu juízo de valor e procurar entender com boa vontade. Se você partir do pressuposto de uma leitura eclesiástica do texto, então não perca nem o seu tempo e vai assistir outras coisas que têm mais a ver com o que você está procurando, né? Eu não vou nem falar não literal, vou falar que não é um texto histórico, que, como eu já disse, a Bíblia ela não é um livro historiográfico, ou seja, que tem compromisso com o fato, com a data, com a quantidade,
como é para um texto historiográfico mais recente, né? Como também não é um texto científico, ela não é um texto que é comprovar cientificamente alguma coisa, até porque essa leitura científica ela é muito mais recente. A Bíblia é um livro teológico, é um livro religioso, é um livro de fé. E o principal objetivo da Bíblia é com o ensinamento para a fé, para a religiosidade que ele quer passar. E embora os textos de Gênesis do 1 ao 11 não são historiográficos, não são literais, não teve pessoas que viveu 800 anos, não teve uma torre que ia chegar ao céu, não teve, por exemplo, um dilúvio que cobriu toda a terra, mas teve vários dilúvios lá na antiguidade, né? Não teve Adão e Eva, mas tem uma leitura cosmogônica que conta a história de todas as coisas pela ótica da religião judaica, que é uma leitura que eles compreendem de outros textos, de outras civilizações antigas lá do passado também, e que tem ensinamentos. Por exemplo, a Torre de Babel era uma denúncia da tentativa de centralização de poder, pois o objetivo daquela religiosidade era espalhar aquela mensagem para outras nações, para outros povos, né? Por exemplo, quando fala que os homens de Deus viveram 800, 900 anos, está falando que Deus tem prazer na vida dos seus santos e não tem prazer na vida daqueles que pecam e se desviam do seu ensinamento. Não é tão difícil de compreender assim, né? E não é porque ela não é histórica do ponto de vista historiográfico, se deu numa determinada data lá do passado, que a gente vai jogar fora. Por exemplo, o grande biblista Milton Schwantz escreveu esse livro aqui, ó, Projetos de Esperança, da editora Paulinas, Meditações sobre Gênesis do 1 ao 11. O Milton Schwantz sabia que essas passagens não eram literais, nem por isso ele as jogou fora. Pelo contrário, ele sabia do valor e do ensinamento que tem nessas passagens e escreveu esse belo livro de reflexões para a espiritualidade com os textos de Gênesis 1 ao 11. Se uma pessoa fala assim, então eu não posso acreditar, não posso ter a minha fé num mito. Gente, mas os mitos foram feitos para as leituras de fé mesmo. Para a história é outra realidade, são textos historiográficos que na antiguidade não estavam em questão. E os ensinamentos que você recebeu dos seus pais e passou para os seus filhos, quando você descobriu que eles não eram literais, você jogou fora? Ou você percebe o valor do ensinamento que está presente lá, né? E é claro, uma pessoa madura lê a Bíblia sabendo que algumas passagens não são historiográficas, mas sabe do valor que essas passagens têm para a Bíblia, para a leitura da Bíblia e para a sua fé. Fica aí a dica. Projetos de Esperança, do Milton Schwantz, baseado nos textos de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, vale muito a pena e a gente precisa amadurecer a cada dia na nossa leitura do texto bíblico e tratá-lo com o respeito que ele merece. Se você gostou, deixe o seu like. Agora, se quiser estudar teologia com a gente, é só se tornar membro Café Completo. Menos de R$1 por dia você vai ter acesso a um curso de muita qualidade. Um abraço.